Como calcular a média, a moda e a mediana? Eu tenho aqui um exemplo de um conjunto aqui de dados, né, de valores, onde eu tenho aqui o 5, o 7, 9, 12 e o 7 novamente. Para eu calcular, por exemplo, aqui primeiramente a média, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou somar todos os dados. Então eu vou somar aqui 5, mais 7, mais 9, mais 12 e mais 7 aqui novamente. Eu vou dividir isso tudo aqui pela quantidade desses dados, ou seja, a quantidade de números que eu tenho aqui. Então eu tenho aqui 5 números, eu vou dividir isso tudo aqui por 5. Então eu vou ter aqui, na verdade, aqui está o resultado dessa soma, que é igual a 40, né? 5 mais 7 mais 9 mais 12 mais 7. Eu vou ter aqui o 40 dividido por 5. Resultado, 40 sobre 5, resultado aqui 8. Então a média desse conjunto de dados é igual a 8. E a moda? Vamos calcular aqui a moda. A moda é o seguinte: a quantidade de números que eu tenho repetidamente aqui, ou seja, o número que eu tenho mais vezes nesse conjunto de dados. Por exemplo, eu tenho aqui o 5 eu tenho 1, o 9 eu tenho 1, o 12 eu tenho 1. E aqui o 7 eu tenho 2, eu tenho dois números 7 aqui. Então a moda vai ser o número 7, nesse caso, porque eu tenho dois números 7 aqui nesse conjunto de dados. Então a moda aqui vai ser o 7. Moda aqui 7. E aqui eu tenho, vamos calcular aqui a mediana. A mediana é o seguinte: é o elemento central desse conjunto de dados. Por exemplo, nesse conjunto de dados aqui, se eu tenho aqui nesse conjunto o elemento central 9, eu não posso simplesmente considerar o 9 como central. Por quê? Porque antes de considerar o número central, eu preciso colocar esse conjunto em ordem crescente ou decrescente. Então, eu vou colocar aqui em ordem crescente. Vai ficar o seguinte: eu vou ter aqui o 5, o 7 novamente, vou ter aqui o 9 e vou ter aqui o 12. Então, o elemento central passou a ser o 7, não mais o 9. Então, o 7, nesse caso, é a mediana desse grupo de dados. Por quê? Eu tenho aqui o 7 no centro, ou seja, eu tenho 5 e 7 de um lado, 9 e 2 de outro lado. O elemento central é o 7. Isso é porque eu tenho aqui um conjunto com uma quantidade ímpar de elementos. Então, nesse caso, a minha mediana aqui é o 7. Nesse caso aqui, vou colocar aqui, mediana é o 7. Agora, existe uma outra situação. Por exemplo, se eu tivesse aqui não mais um conjunto ímpar, mas se eu tivesse um conjunto de grupos, aliás, um grupo de números com uma quantidade par, né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 5, 7, o 7 novamente, o 9 de novo aqui e o 12. Então, o que eu precisaria fazer? Eu preciso considerar esses dois valores aqui no centro, ou seja, eu tenho dois valores para um lado e dois valores para o outro lado, e eu tenho aqui o 7 e o 9 aqui como elemento central. São elementos aqui que estão no centro desse conjunto. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou somar 7 mais 9 e dividir aqui pela quantidade de elementos, que nesse caso aqui é 2, né? São dois elementos, então divido aqui por 2. Resultado, eu tenho aqui 7 mais 9, 16, sobre 2. Resultado aqui, 16 sobre 2, é igual a 8. Então, a mediana para esse segundo caso aqui, com 6 elementos, ou seja, com um número par de elementos, desse caso, para esse exemplo aqui que eu apresentei, a mediana é igual a 8. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até a próxima. Grande abraço.